Paz do Senhor para todos. Estou aqui parado um pouco no estacionamento e estava meditando aqui no livro de Mateus, capítulo 18, que é uma história muito bacana. Jesus falando para os seus discípulos, ele disse assim: naquele momento os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram quem é maior no reino dos céus. Chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: eu lhe seguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como criança, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é maior no reino dos céus. E quando nós lemos isso aqui, podemos observar que aqui tem uma coisa que o Senhor Jesus ele manda que nós nos façamos ou nos restauramos, né? Preciso de uma restauração essa que nós precisamos de matar um homem que nos acompanha sempre, esse homem, o velho homem. O velho homem, ele sempre está querendo reinar na nossa carne, né? O homem mau, o homem ruim, o homem cheio de maledicências, né? Malícias, né? O homem adúltero, pecaminoso. Já outros é o homem sanguinário. E entendamos que Jesus, quando falou isso, ele não falou à toa, ele falou porque tinha pessoas ali no meio dos discípulos dele que precisava de se tornar criança, né? Se fazer humilde de verdade. Não é simplesmente com um sorrisozinho, Gene Franco, né? Um sorrisozinho para chamar a atenção, talvez com um semblante de bonzinho. Mas Jesus ele não nos conhece como o homem conhece, porque eu conheço alguém pela sua condição física, né? O homem é forte, né? Alto, corpão, bração. Mas nós conhecemos o homem pela cor dos seus olhos azuis ou verde, cabelo bom, cabelo ruim, uma roupa caríssima ou uma roupa simples, carro chique ou um fusquinha ou nada, né? Esse é o nosso conhecimento. Mas Jesus, ele diz assim: vocês conhecem por fora, mas eu conheço por dentro. Ele sabe verdadeiramente quem é a criança de verdade dentro, e ele sabe aquele também que está se esforçando para ser melhor, né? Ele tira a cada dia, quando nós nos convertemos ao Senhor, a cada dia ele vai tirando as cascas velhas, né? Do velho homem, as coisas que desagrada a Deus do velho homem, né? Outrora nós éramos pessoas que não tinha medida para ofender a outra pessoa, para pecar, para destruir, querer ser mais sempre, né? Tirar vantagens. Mas agora ele está dizendo que nós temos que nos tornar criança. A criança, ela não tem maldade. A maldade de uma criança na verdade é uma traquinagem. Ela faz, se ela tira uma pedra e quebra alguma coisa, por inocência, não é por maldade. O homem não, o homem ele puxa a arma, compra a arma, o mais forte, ele trabalha, compra a arma, tá bom?
e essa arma ele projeta tirar a vida de alguém. Bem interessante isso, né? Ou se não, pelo contrário, ele projeta mandar tirar, pagar para tirar a vida de alguém. O homem projeta anos e anos para roubar alguém. O homem, o homem, eu estou falando do homem natural, o homem na sua sã consciência maligna, né? Ele é consciente que está errado, mas faz. Quando eu estou falando do homem, eu estou falando de mim também. Todo dia nós precisamos de nos tornar essa criança, matar o velho homem e fazer com que essa criança se crie dentro da gente. A gente ser uma nova criatura de verdade. Matar os nossos desejos, as nossas raivas, nossas iras, nossas mentiras, para que nós possamos um dia chegar ao reino dos céus, como disse a palavra de Deus. Porque não é porque nós vamos para a igreja, não é porque somos o pastor, o cantor, o pregador, o missionária, fala em língua, sapateia. Isso não significa nada. Não. Isso não vale nada. Porque tudo isso o diabo sabe fazer perfeito, melhor do que eu, melhor do que você. E eu e você, ou eu ou você. Nós conseguimos enganar outra pessoa. Mas a Deus não. A Deus não. Ele conhece antes que eu falar. Ele já sabe o que eu vou dizer. Eu vou dormir e ele sabe amanhã o que vai acontecer comigo. Ele é Deus. Ele é Senhor. Por isso que o seu tempo na terra foi muito pouco. Estou falando de Jesus. Muito pouco. Mas o pouco que ele viveu, seus 33 anos de idade, foi suficiente para deixar o seu legado para toda a humanidade. E ninguém se fez tão criança como ele. Como criança, ele veio ao mundo. Ele, filho de Deus, foi introduzido ao ventre de Maria como uma criança, um bebê, um recém-nascido. Como criança, ele adotou no meio dos doutores, falando como um homem culto. Né? Ele foi até confundido qual o colégio que ele estuda, onde é que ele aprende essas coisas. Né? Como criança, ele também confundiu quem é esse aí, e responderam: esse aí é o filho de José, filho de Maria do carpinteiro, de Nazaré aqui, o carpinteiro aqui. E ele fala tão bem, né? Fala muito bem, que ele estuda em qual colégio. Isso preocupa, sabe por quê? Porque na verdade a sabedoria do homem não serve nada para Deus, mas a loucura dos homens de Deus. Nós fazemos coisas que é loucura. Você já imaginou Deus pegar o seu próprio filho e mandar para ser morto por mim e por você? Você analisando bem, né? Imagina o pedido de Deus: Isaac, ou melhor, Abraão, mata o teu filho e me dá. Isso aqui é uma oferta. Olha, pessoa. Não é uma loucura? Só loucura assim, né? Aí agora Deus pega um sujeito, olha que loucura, pega um sujeito que vive nas drogas, jogado, bandido, um cara perigosíssimo, aí transforma, salva ele, liberta, e agora vai ser um pregador do evangelho, um anunciador que o Filho do Homem vem aí. Não é verdade? Aí esse mesmo homem que tirava a vida, agora as mãos dele está curando, em nome de Jesus. Ele estende as mãos, os demônios não suportam. Né? Se a pessoa está enferma, ele estende as mãos, a enfermidade sai, a pessoa é curada. Lembra de Paulo? Paulo foi assim, perseguidor de crente, matador de crente, né? Paulo, ele foi tão perseguidor de um jeito, né, que
Ele não atendeu a voz de ninguém, não atendia, mas o amor de Deus foi maior do que a maldade do coração dele. Ele chegou para o próprio Paulo e disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? E para Deus consertar homens assim, dessa natureza, escute bem uma coisa que eu vou te falar. Muitas vezes ele vai ter que ferir, para que nós possamos saber que ele é Deus e nenhum dos seus pensamentos serão frustrados. Isso aconteceu comigo. Eu não queria nunca assumir ministério, essas coisas. Nada, eu queria. Só eu ir para a igreja estava bom. Mas por não querer obedecer, Deus permitiu eu ser ferido. Hoje eu trabalho para o Senhor, mas com o espinho da carne que me fere todos os dias. E louvo ao Senhor Jesus. Louvado seja o nome de Jesus, porque assim Ele fez e assim eu louvo a Ele. Senão teria perdido a minha alma, mesmo o corpo sem estar ferido. E que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua salvação? E que adianta eu estar bem com o meu corpo, um corpo sarado, ter bens, ter riquezas, mas a minha alma será lançada ao inferno por causa de uma coisa que eu não quero aceitar? Nessa tarde fica esse conselho para você: procure Jesus. Ainda há tempo. Ainda há tempo para a sua situação. Torne-se uma criança. Volte ao ventre do tempo. Você vai voltar ao ventre do tempo. Porque ainda há tempo para você. Observem que até os carros obedecem aos sinais. Quando o sinal está fechado, o carro freia. Porque o motorista tem medo de ser multado e vai pagar. Observem que o animal mais selvagem que tem, se ele vier em uma carreira e tiver uma parede, ele vai parar, ele não vai bater, porque ele sabe que ali, se ele bater, ele vai morrer. Mas nós, muitas vezes, corremos para a morte, se esquecendo que Cristo andou passo a passo para nos dar a vida. A vida é sua por enquanto, mas um dia nós iremos prestar conta do que nós fizemos e do que nós deixamos de fazer. A minha pergunta para você nessa tarde: o que é que você está deixando de fazer para o Senhor? O que é que lhe falta para você servir ao Senhor? Procure Ele enquanto há tempo. Que Deus vos abençoe, em nome de Jesus.